Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí o sorteio da Conmebol que definiu os adversários do Vasco para a Libertadores. Caso você não esteja sabendo, nessa quarta-feira, dia 20 de dezembro, rolou lá no Paraguai o sorteio da Libertadores e ficou definido aí quem vão ser os adversários do Vasco nas primeiras fases da Libertadores. Vou até aproveitar para explicar, teve alguns de vocês que me perguntaram como é que funciona a pré-Libertadores. A pré-Libertadores para o Vasco vão ser duas etapas de mata-mata. Na primeira etapa, a gente vai enfrentar a Universidade Concepción do Chile, tá? Que é a quarta vaga do Chile para a Libertadores. Primeiro jogo lá no Chile, segundo jogo em São Januário. Se a gente passar mata-mata comum, né? 2 jogos, quem tiver o melhor resultado passa, a gente pode enfrentar 3 clubes, tá? O Jorge Wilstermann da Bolívia, o Oriente Petroleiro também da Bolívia, ou então o Universitário do Peru. De novo, mata-mata, um jogo lá, outro aqui. Quem tiver melhor no ranking da Conmebol, joga a segunda partida em casa. Conseguiu passar mais essa fase? Aí sim, nós vamos para a tradicional fase de grupos da Libertadores. Também já está definido em que grupo nós entraríamos. Seria no grupo 5, que tem Cruzeiro, Universidade de Chile e Racing da Argentina. O que eu achei desse sorteio aí, desses próximos adversários do Vasco? Eu já vinha falando aqui antes, mesmo do sorteio, que eu achava que a gente não podia ter medo de pré-Libertadores. Os times que vão disputar a pré-Libertadores são todos aí, esses times de meio de tabela. E não dá pra gente ter medo de time que terminou em meio de tabela do campeonato chileno, do campeonato boliviano, do campeonato colombiano, né? Não dá pra ter medo. Mas, admito, dentro de todos esses times, tinha uns que pela tradição ou pelo país poderiam ser mais complicados. Pegar um time argentino é sempre mais complicado que pegar um time boliviano, um time peruano, né? Por mais que seja um Banfield, que não tem muita tradição, é um time argentino. Assim como tem times que, por mais que não estejam numa boa fase para estar disputando a pré-Libertadores, é porque não estão numa excelente fase, né? Mas tem aquela tradição nas competições internacionais. Então, tipo, um Olímpia, Nacional do Uruguai, são times que seria melhor evitar, né? Mas demos sorte nesse sentido. Vamos pegar aí o Universidade Concepción do Chile, que não é uma equipe tradicional do Chile, pela quarta vaga do Chile, quer dizer, não é nenhuma equipe em ascensão que foi campeã, foi vice-campeã. Não, ficou ali mais pro meio da tabela. É no Chile, que é perto daqui, então não vai ser uma viagem muito longa, nem muito desgastante. E a gente ainda tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, né, com o São Januário lotado, empurrando o time para cima, assustando os chilenos aí. Não dava para esperar uma coisa muito melhor que isso nessa fase da Libertadores. Passando para a segunda fase, a gente pode enfrentar aí 3 clubes, tem a possibilidade de enfrentar 3 clubes. O Jorge Wilstermann da Bolívia, o Oriente Petroleiro também da Bolívia e o Universitário do Peru, que nem eu já falei antes, né? Desses times, acho que, tipo assim, não dá para temer nenhum desses times. São times que vêm de ligas muito fracas, a Liga Boliviana e a Liga Peruana, né? Não dá para querer que um time do Brasil tenha medo de algum time que venha de lá. Se pudesse escolher evitar um, seria bom evitar o Jorge Wilstermann, porque ele é da cidade de Cochabamba, que é na altitude, né? Teria aí o fantasma da altitude para se preocupar. Não é o caso do Universitário, que é de Lima, nem do Oriente Petroleiro, que é de Santa Cruz de la Sierra, essas duas cidades já ali mais perto do nível do mar. Então, assim, se você quiser arrumar alguma coisa para se preocupar, sempre dá. Você pode falar, é uma viagem desgastante até a Bolívia, é uma viagem desgastante até o Peru, mas aí não tem jeito, né? Se você for jogar aqui no Chile também, o Chile é uma liga de futebol mais forte, então pode ser... Enfim, sempre dá para achar motivo para se preocupar. O próprio time do Vasco está fraco, não se reforçou, só trouxe um reforço até agora. Sempre tem essas questões. E não dá para dizer que nenhum jogo tá ganho. Nunca tem jogo ganho no futebol. Mas, sinceramente, se o Vasco conseguir cair nessa pré-Libertadores enfrentando esses times, sabe? Por mais que não tenha reforço nenhum, eu vou ficar bastante impressionado. Acho que, qualidade para chegar pelo menos na fase de grupo, eu acho que esse time do Vasco, sem mexer, sem reforço nenhum, tem. Tem porque o futebol sul-americano em geral é bem mais fraco que o futebol brasileiro e a gente tem total condição de ganhar esses jogos. Chegando na fase de grupos, começa a ficar mais complicado um pouco, né?
Realmente a gente cai num grupo aí que eu não considero que seja o mais difícil. Poderíamos ter caído em grupos mais difíceis. Poderíamos ter caído no grupo, por exemplo, que tem Boca Juniors e Palmeiras. Para mim seria bem mais difícil, porque são 2 vagas e essas vagas teriam grandes chances de cair com esses 2. Mas a gente poderia ter caído também num grupo mais fácil, não vou negar. A gente caiu num grupo onde todos os clubes são tradicionais, todos os clubes vão impor uma dificuldade para o Vasco. Mas isso eu prefiro olhar pelo lado positivo também. Dá para tirar coisas positivas daí. Primeiro, não acho que tenha nenhum bicho-papão no grupo, sabe? Não dá para dizer, olhando aqui, Cruzeiro, Racing, Universidade do Chile e Vasco, quem é que fica em primeiro lugar. Acho que qualquer um desses 4 vão ter condições de chegar em primeiro do grupo. Outra vantagem, é tudo perto, vamos jogar tudo perto aqui. É Chile, é Argentina, é Minas Gerais, tudo viagem curta, porque uma coisa é você um jogo e jogar lá no Peru, um jogo e jogar lá na Bolívia. Agora, quando é fase de grupos, né, se você pega muito time lá de cima, já vão ser 3 viagens que você vai ter que fazer a longa distância. É no momento mais avançado da temporada, onde vai estar provavelmente chegando em fase mais final de estadual. E aí, por mais que vocês vão dizer assim, mas o Vasco não tem que ligar para o estadual, tem que focar completamente na Libertadores. Eu vou concordar com vocês. Mas será que a nossa diretoria concorda? Muitas vezes não, o mais provável é que não. Então, tem essa vantagem também. É tudo jogo perto, desgasta menos, ainda mais se estiver em fase final de estadual, como eu falei aí, para fazer um time misto é mais tranquilo. E outra vantagem também de um grupo mais equilibrado assim é que todo mundo tira ponto de todo mundo, entendeu? Todo jogo é decisivo, não tem aquela coisa de final antecipada. Às vezes quando é um grupo muito desequilibrado, são 2 problemas. Você tem tipo a final antecipada do grupo, que é aquele jogo contra o outro adversário forte, e aí se você perde, você não consegue mais passar à frente dele, porque a tendência dele ganhar dos outros adversários é muito grande. Então, quando é um grupo mais equilibrado, você tem até mais chance do Vasco conseguir terminar em primeiro do grupo, né? Se pegasse um grupo que tivesse 2 adversários fáceis, mas tivesse um muito forte, o Vasco talvez até tivesse mais facilidade para passar de fase, mas teria com certeza em segundo grupo, pegaria um adversário mais difícil logo nas oitavas. Num grupo desse mais equilibrado, quem sabe o Vasco aí, com os resultados, consegue vencer um, os outros times jogando entre si empatam muitas, e a gente acaba não terminando até com o primeiro lugar no grupo. Dá pra sonhar, dá pra sonhar. Outra coisa também que é bom, quando você pega um grupo que tem um time muito mais fraco que o resto, aquele time que fica de sparring ali dos outros 3, acaba ficando um grupo equilibrado onde quem faz mais gols no time fraco leva vantagem no saldo, né? E a gente sabe que esse time do Vasco não tem essa característica de fazer muitos gols, é um time que vai focar mais na defesa, né? Foi um time que focou muito na defesa aí na último campeonato, e pelo que estão se projetando de reforços aí, né? O nosso único reforço até agora, o de sábado, é um volante. Estão falando aí em Newton, que é volante. Estão falando no Patrick do Sport, que é volante. Estão falando no tal do Ricardo do Luverdense, que é volante. Quer dizer, a preocupação do Zé Ricardo é ainda amarrar ainda mais esse time aí. Então, não vai ser um time montado para fazer goleadas. Nesse sentido, um grupo mais equilibrado ali talvez venha a calhar. E além disso tudo, vamos e venhamos, né? Vocês queriam jogar uma Libertadores e enfrentar quem? O Olaria? O Madureira? O CRB? Sabe, é pedreira, galera. Libertadores é outro nível, outro status. A gente não pode ficar aí preocupado com o que o adversário vai pegar. É o legal. Eu sugiro que vocês encarem essa Libertadores aí com um espírito leve. É o espírito que eu vou encarar. Não esperava que o Vasco fosse para a Libertadores já esse ano. Se a gente for analisar o time, não é um time preparado para vencer a Libertadores esse ano. Então vamos, com espírito leve, vamos curtir. Não acho que o fato de ser bem difícil, vamos ser pé no chão aqui, as possibilidades do Vasco vir a ser campeão da Libertadores são muito baixas, não está se reforçando para montar um time favorito para ser campeão. Então, vamos com espírito leve, curtindo essa coisa de jogar contra os melhores times do continente, jogando de franco atirador mesmo, sem pressão, e vamos ver até onde esse time vai. Vamos nos preocupar primeiro com a Universidade Concepción, que é um primeiro passo, não adianta ficar andando lá na frente e tropeçar no primeiro adversário daqui, depois na segunda fase, e depois, se entrarmos mesmo na fase de grupo,
Vamos curtir cada jogo, vamos encher São Januário nesses 3 jogos da fase de grupo e vamos torcer. Tem muita água para rolar até lá ainda também. A gente nem sabe quem vai estar presidindo o Vasco, o que pode acontecer se o Júlio Brandt vier assumir a presidência. Enfim, é muita coisa a se considerar. E eu sugiro que, cara, curtamos essa Libertadores, estamos voltando para a Libertadores. Se tudo der certo, é uma volta permanente. Daqui para frente, nós vamos estar frequentando todos os anos a competição. Então não precisa ficar na paranoia de que esse tem que ser o ano em que a gente vai ter que ser campeão, sabe? Senão vai ficar estressado, não vai conseguir dormir e vai adiantar pouca coisa. Vamos curtir. Foi legal no sorteio perceber a importância que o Vasco tem, o respeito que o nome Vasco da Gama ainda impõe no continente. Quando saiu o nome do Vasco da Gama lá, o mestre de cerimônia falou assim, se apareceu Vasco da Gama, ele falou Vasco da Gama, um dos grandes do continente. Quando saiu, o pessoal também divulgou no Twitter aí, quando ficou decidido que o Vasco da Gama ia pegar o Chile 4, né, a 4ª vaga do Chile, esse jogo ainda estava sendo disputado lá no Chile. Estava acontecendo o jogo no momento em que acontecia o sorteio. Tanto o perdedor quanto o vencedor já estavam na Libertadores. A diferença é que o perdedor pegava a vaga 5 do Chile e o vencedor pegava a vaga 4. E aí até nos comentários lá, chilenos que pescaram no Twitter, tinham os chilenos comentando assim, o que ficar em quarto vai pegar o Vasco. Será que não é melhor perder para ficar em quinto? Então, mais uma demonstração aí do medo e do respeito que o nome do Vasco da Gama ainda impõe no continente. Por mais que os últimos anos aí tenham sido bem desastrosos para o nosso clube, serviu aí esses exemplos que eu falei aí, essas situações que eu contei aí, mostram como o nome do Vasco ainda é muito forte, ainda inspira muito medo, ainda inspira muito respeito por todo o continente. Porque é isso, o Vasco é um dos grandes times do Brasil, o Vasco é um dos grandes times do continente, do mundo, tem uma história centenária e não vão ser aí 10, 20 anos de má fase que vão apagar uma história centenária. Beleza, galera? Mas digam então nos comentários aí o que vocês acharam desses adversários do Vasco. Se acha que o Vasco consegue passar da pré-Libertadores, da primeira fase da pré-Libertadores, da segunda fase, da fase de grupos. Deem as suas impressões aí nos comentários. A conversa continua por lá. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificação, tá? Vai ter mais vídeos vindo aí. Tô preparando um vídeo aqui também sobre as eleições do Vasco, comentando aí a situação política, o que está acontecendo afinal de contas. Vamos tentar descobrir juntos. Então, preciso que vocês liguem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.